Nessa aula aqui, a gente vai continuar vendo alguns exercícios envolvendo os dois princípios que até agora a gente já aprendeu, que são o princípio fundamental da contagem e o princípio aditivo. E esse quinto problema aqui, que na verdade é o primeiro dessa aula, mas é o quinto porque essa aula é meio que uma continuação de uma outra, diz o seguinte: diz que a gente vai extrair de um baralho 3 cartas, sem reposição, ou seja, vai extrair de uma vez só, não é tirar uma carta e pôr ela de novo, tirar uma carta por ela de novo, tirar uma carta por ela de novo. E o que a gente quer saber é de quantas maneiras a primeira carta pode ser de copas, a segunda carta pode ser um rei e a terceira carta pode ser diferente de uma dama. Só para esclarecer aqui, esse baralho é um baralho normal, em que a gente tem 4 naipes e 13 cartas por naipe. Não vale então o Coringa está fora nesse caso. E agora, já começando a resolver o problema, talvez uma coisa que a gente deva fazer de antemão seja ver quantas cartas de copas existem. Então, são 13 cartas por naipe. Quantos reis existem, que são 4, um de cada naipe. E quantas cartas diferentes de uma dama existem, que são 52 menos as 4 damas, 48 cartas. E na primeira tentativa de resolver esse problema, a gente pode dividir ele em 3 etapas, cada etapa representando a escolha de uma carta, e ver para cada etapa quantas escolhas a gente tem. Para a primeira etapa, a gente vai tirar a primeira carta, a gente tem 3 escolhas de tirar uma carta de copas. Agora, na segunda etapa, já surge um problema, né? Porque se eu tirar um rei de copas aqui, nesse caso eu vou ter 3 escolhas para tirar a segunda carta. E se eu não tirar um rei de copas aqui, nesse caso eu vou ter 4 escolhas para o rei, porque eu não vou ter tirado nenhum rei ainda, então vão sobrar 4 reis para eu tirar. Quando isso acontece, ou seja, quando a gente não consegue, para uma certa etapa, dizer quantas escolhas a gente vai ter nela em qualquer caso, a gente tem que dividir nosso problema em casos. Cada caso representando a quantidade de escolhas que a gente vai ter na determinada etapa. Então, no caso 1, a gente já sabe que vai ter um caso 1. A gente vai ver... A gente vai escolher para a primeira carta aquela que causa um efeito especial na segunda etapa, que ocorre quando a primeira carta é um rei de copas, né? Quando a primeira carta é um rei de copas, a gente tem 3 escolhas para a segunda etapa. Então, no caso 1, a primeira carta é um rei de copas e a gente tem algumas escolhas para a segunda carta e algumas escolhas para a terceira carta. Agora, olhando para a terceira carta, como ela tem que ser diferente de uma dama, a gente também vê que a etapa 1 pode influenciar de mais uma maneira a terceira carta. Se a primeira carta for diferente de uma dama, então nesse caso eu vou ter uma carta diferente de uma dama na primeira etapa, uma carta diferente de uma dama na segunda etapa, e nesse caso eu vou ter 48 menos 2, 46 possibilidades para escolher uma carta na terceira etapa. Agora, se essa carta daqui for uma dama, então das 48 cartas que eu tinha para escolher, diferente de uma dama, eu só escolhi uma delas, que foi um rei. Então eu vou ter 48 menos 1, 47 possibilidades para escolher a terceira carta. Isso dá motivo ao caso 2, que é o caso em que, de novo, acontece uma coisa especial com uma das etapas, que é o caso em que a gente escolhe a dama de copas. Quando a gente escolhe a dama de copas, o número de possibilidades da terceira etapa tem um valor especial, que é o 47. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a dama de copas para a primeira etapa, algumas possibilidades para a segunda etapa e algumas possibilidades para a terceira. E no caso 3, como não podia deixar de ser, o caso 3 é o caso em que eu não escolho nem o rei de copas nem a dama de copas para a primeira etapa. Então eu tenho algumas possibilidades para a primeira etapa, algumas para a segunda e algumas para a terceira. Preenchendo o caso 1, como a gente escolheu o rei de copas na primeira etapa, a gente tem 3 possibilidades, um dos 3 reis que restaram para a segunda etapa, para a segunda carta. E bem, como essa carta aqui não é uma dama, ou seja, diferente de uma dama, e essa aqui também, como sempre, é diferente de uma dama, a gente vai ter 48 menos 2, 46 possibilidades para escolher a terceira carta. No caso 2, a gente escolheu uma dama de copas para a primeira carta. Então, para a segunda carta, a gente tem a possibilidade de escolher qualquer um dos reis. Tem que ir um pouquinho mais para cima, com 4. E nesse caso aqui, com a única carta diferente de uma dama que a gente já escolheu foi um dos reis. Então, a gente tem 48 menos 1, 47 possibilidades para escolher a terceira carta. E no caso 3, aqui a gente vai ter mais uma possibilidade para a primeira carta, né? E as possibilidades vão ser as 13 que a gente tinha, menos o rei e menos a dama, que a gente não pode escolher. Então a gente vai ter 11 possibilidades para escolher a primeira carta. Para escolher a segunda carta, como essa carta aqui não é um rei, a gente tem 4 possibilidades. E como nenhuma dessas cartas aqui é uma dama, ou seja, como as duas são diferentes de uma dama, a gente vai ter 48 menos 2, 46 possibilidades para escolher a carta diferente de uma dama. Juntando tudo, então, no total, a gente tem
a soma dos casos, o caso 1 mais o caso 2 mais o caso 3, possibilidade de escolher, de extrair do baralho 3 cartas de modo que essas 3 condições sejam satisfeitas. Isso tudo dá exatamente 1 vezes 3 vezes 46. Esse 1 aqui significa que eu estou escolhendo o rei de copas, é minha única escolha no primeiro caso, mais 1 vezes 4 vezes 47, nesse caso aqui esse 1 representa a escolha da dama de copas, é a minha única escolha para a primeira carta no segundo caso, mais finalmente 11 vezes 4 vezes 46, que no final dá exatamente, eu já fiz essa conta antes, 2.300, já fiz essa conta antes, que dá exatamente 2.350. Isso encerra o problema 5. Só um conselho aqui, se eu estiver indo rápido demais, pausa o vídeo, pensa um pouco e depois retoma. E também, talvez antes de eu resolver cada exercício, seja um bom exercício você pausar o vídeo, tentar resolver o exercício e depois, conseguindo ou não, ver como é a solução que eu dei. Que, claro, não precisa ser igual ao que você deu, caso você tenha achado alguma solução. Só o resultado tem que ser igual, claro. Então, para o nosso segundo problema, a gente tem aqui um círculo dividido em 4 setores, e além disso a gente tem N cores que a gente pode usar para colorir esses setores, e a única coisa que a gente tem que respeitar é que setores que se tocam não podem ter a mesma cor. Opa, foi sem querer que eu fui para cima. Então setores que se tocam não podem ter a mesma cor. Então esse setor aqui e esse não podem ser pintados de vermelho. Agora esse setor aqui e esse podem ser pintados de vermelho porque eles não se tocam, né? Tem uma beiradinha aqui, mas a gente não está considerando que esses setores aqui se tocam. Só esse. Bem, isso não ficou muito claro, mas já está claro quais setores se tocam e quais setores não se tocam. Para esclarecer, para facilitar um pouco a referência a cada setor, eu vou dar nome aos setores. Esse vai ser o setor A, esse vai ser o setor B, esse vai ser o setor C e finalmente esse aqui vai ser o setor D. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui eu recomendo sempre desenhar um círculo, porque na nossa solução é bom desenhar um círculo, né? Para a gente ver como a gente vai escolher as cores para cada setor. Então a gente desenha nosso círculo e tenta começar a colorir os setores. Para o setor A eu vou ter N cores diferentes, porque eu ainda não colori nenhum deles, então existe nenhuma cor que eu ainda não posso usar, que eu já não posso usar, né? E no setor B, a única coisa que eu tenho que respeitar é não repetir a cor do setor A. Então eu tenho N-1 possibilidade para colorir o setor B. Para colorir o setor C, bem, a única coisa que eu tenho que fazer é não usar a cor que eu usei para colorir o setor B. Então eu tenho N-1 possibilidade. E para colorir o setor B, para colorir o setor D, agora aqui tem um problema, né? Porque não é verdade que eu tenho N-2 possibilidades para colorir o setor D. Você pode estar achando que eu tenho N-2 porque eu não posso repetir a cor do setor A nem a cor do setor C, mas existe um caso em que eu colori o setor A e o setor C da mesma cor. Então, nesse caso aqui, só para esclarecer, quando a cor A é igual à cor C, eu tenho então, para colorir o setor D, N-1 possibilidades. Basta que eu não repita a cor A, que é a mesma cor da cor C. E quando a cor A é diferente da cor C, eu sei que eu escrevi igual porque eu não sei fazer o diferente com o teclado. Quando a cor A é diferente da cor C, para colorir o setor D, então a cor A é diferente da cor C, para colorir o setor D, eu não posso nem usar a cor A nem usar a cor C, então eu tenho N-2 possibilidades para colorir o setor D. Isso motiva a gente a dividir o nosso problema em casos, porque, de novo, a gente não consegue garantir para uma certa etapa, que é colorir o setor D, quantas opções a gente vai ter sempre, invariavelmente. A gente já viu que em certos casos a gente tem N-1 opções, e em certos casos a gente tem N-2 opções. O que a gente vai fazer, bem, é dividir o nosso problema em casos e ver quantas opções a gente tem para colorir cada setor em cada caso. Isso vai levar a gente a desenhar mais 2 círculos. Então, primeiro, dividindo em casos. Então, no caso 1, a cor A é igual à cor C. Esse é o caso 1. E no caso 2, então vou desenhar aqui o caso 2. No caso 2, talvez eu esteja meio sem espaço, eu vou ter a cor A diferente da cor C. Cor A diferente da cor C. Coube tudo num lugar só e sem esquecer de completar o nosso símbolo de diferente da cor C.
No caso 1, desenhando o círculo aqui de novo, em um instante eu vou desenhar esse círculo. Então no caso 1 eu vou desenhar um círculo, para o caso 2 eu também vou desenhar um círculo. E já vou dividir ele em setores. Já vou dividir ele em setores, nos 4 setores que a gente já conhece, os setores A, B, C e D. Então no caso 1, para colorir o setor A, eu tenho N possibilidades, e como a cor C é igual a cor A, eu vou ter uma possibilidade, que vai ser a cor A, para colorir o setor C. Nesse caso, então, para colorir o setor B, basta que eu não repita a cor A, ou basta que eu não repita a cor C, vai ser a mesma coisa. Então eu tenho N-1 possibilidades para colorir o setor B. E para colorir o setor D, funciona da mesma forma. Basta eu não repetir a cor C, que é a mesma coisa que não repetir a cor A, então eu tenho N-1 possibilidades para colorir. Talvez eu devesse um pouco mais para baixo, para colorir, eu não posso revelar o outro problema, para colorir o setor D. Agora, no caso 2, em que a cor A é diferente da cor C, eu tenho, claro, N possibilidades para colorir o setor A, isso é sempre, porque eu coloro ele antes de botar qualquer cor em outro setor. E para colorir o setor C, como a cor tem que ser diferente, eu vou colorir ele de N-1 maneiras possíveis. E eu vou falar isso agora. Então, o que eu estou fazendo aqui para simplificar o meu problema sempre é ver onde eu tenho algum caso especial, que é em quais setores eu tenho problemas, né? Em quais setores eu tenho situações especiais. E são os setores A e C, né? Decidir a cor desses setores cedo normalmente vai facilitar o nosso trabalho, né? E nesse caso facilitou bastante. Se eu tivesse insistido em escolher a cor do setor B antes de escolher a cor do setor C, eu cairia no mesmo problema que eu caí aqui quando eu tive que dividir meu problema em casos. Então, o que eu estou basicamente fazendo é, onde eu posso ter problema, onde eu posso ter algum caso especial, eu estou escolhendo a cor logo. Continuando, então, no caso 2, a cor A é diferente da cor C, então eu tenho N possibilidades para escolher o setor A e N-1 possibilidades, que são todas menos a cor A, para escolher o setor C. E nesse caso aqui, para escolher o setor B, eu não posso nem usar a cor A e nem usar a cor C, que são diferentes. Então eu tenho N-2 possibilidades para escolher o setor B. E para escolher o setor D, bem, é a mesmíssima coisa. Eu tenho N-2 possibilidades. Juntando tudo, e a essa altura, se você entendeu o que a gente fez aqui, você já não deveria ter dúvidas que o total vai ser vai ser igual ao caso 1 mais o caso 2, que dá exatamente. Então, para o caso 1 eu vou ter N vezes N-1 vezes N-1 vezes uma possibilidade, né? Mas para o caso 2, esse é o caso 2, eu vou ter N vezes N-2 vezes N-1 vezes N-2 possibilidades para colorir o círculo. Então, no total é a soma desses dois polinômios. Eu vou deixar indicado aqui, mas tem como fatorar isso daqui, deixar isso um pouco mais simples, mas não é o objetivo aqui nessa aula. Então vamos agora ao último exercício. O último exercício, a solução dele é bem rápida, mas ter a ideia para a solução dele, na minha opinião, não é nem um pouco rápido. Eu não acho nem um pouco natural ter a ideia que a gente vai ter que desenvolver aqui para resolver esse problema. E eu vou assumir para resolver esse problema que você sabe o que é fatorar um número em fatores primos. Como é que você faz a fatoração por números primos de um certo número? Se você não sabe, bem, em outra oportunidade você aprende, mas o que eu quero dizer aqui é que 360 é exatamente 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. E assume que isso é verdade. Na verdade, você nem precisa assumir, né? É só você fazer a conta. Isso dá 8 vezes 9 vezes 5, que é exatamente 360. Como a gente chegou a essa fatoração aqui, bem, assume que eu de alguma forma cheguei. Se você não souber, e se você souber, que bom. Então, tenta fazer sozinho. E uma coisa interessante é que quando eu tenho a fatoração de um número por números primos, por fatores primos, é fácil eu montar. Eu nem li a pergunta, né? Eu quero saber quantos divisores tem o número 360. Então, quando eu tenho a fatoração em números primos de um certo número, eu posso montar qualquer divisor dele com muita facilidade. Eu vou montar alguns aqui. O que eu quero dizer é que eu, sem fazer contas, eu posso listar alguns, na verdade todos, divisores de 360. Um divisor, por exemplo, vai ser 3... Opa, é melhor começar pelo 2. Então vai ser 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 1, né? Ou posso botar aqui vezes 5 elevado a 0, que é a mesma coisa do que 1, né? Eu, de novo, sem querer troquei a fonte, deixa eu voltar à fonte que eu estava, que é a fonte que faz parecer que a gente está escrevendo, que eu, na verdade, estou digitando. Então, essa é a fonte. Deixa eu... Bom, esse número aqui, 2 a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 5,
é na verdade um divisor de 360, porque 2 a 3 é menor ou igual a 2 a 3, 3 a 1 é menor ou igual a 3 a 2 e 5 a 0 é menor ou igual a 5, né? O que eu quero dizer aqui é que todos esses fatores aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes nada, né? Vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, estão presentes na fatoração de 360. Então esse aqui certamente é um divisor de 360. Um outro divisor, seguindo a mesma linha, pode ser 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0, que significa nada, significa 1, vezes 5 elevado a 1. E o que eu estou querendo dizer aqui é que, se eu quiser montar qualquer divisor de 360, então, montando divisores de 360, o que eu tenho que escolher é qual vai ser a potência do 2, qual vai ser a potência do 3 e qual vai ser a potência do 5. Então, aqui eu vou escolher qual vai ser a potência do 2. Aqui eu vou escolher qual vai ser a potência do 3 e aqui eu vou escolher qual vai ser a potência do 5. Para a potência do 2 eu posso escolher qualquer potência entre 0 e 3, né? Se eu tiver mais do que 3 números 2, 3 valores 2 no meu divisor, então ele não vai dividir 360. Mas se eu tiver 0, 1, 2 ou 3, ele vai dividir. Mesma coisa para o número 2, né? Se eu tiver 0, 1 ou 2 fatores 3 no meu divisor, ele vai dividir 360, porque 360 tem esse fator aqui 3 ao quadrado. E se eu tiver 0, 1 valores 5 no meu divisor, ele vai dividir 360, porque 360 é 5 elevado a 1. Então, para escolher as potências de 2, eu tenho 4 possibilidades, 0, 1, 2, 3. Para escolher a potência de 2, eu tenho 3 possibilidades, 0, 1 e 2. E para escolher a potência de 5, eu tenho exatamente 2 possibilidades, 0 e 1. No total, então, o meu total de possibilidades, então, o total de divisores é igual a exatamente 4 vezes 3 vezes 2, igual a 24 divisores no número 360. E você pode generar isso aqui para qualquer número, então é só fatorar ele por números primos, ver os expoentes e multiplicar, acrescentar 1 a cada expoente e multiplicar esses valores todos, né? Então, no caso 360 foi 3 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 5 mais 1, desculpa, 3 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1, 4 vezes 3 vezes 2 igual a 24 divisores. De novo, esse problema é rápido de resolver, mas ter a ideia para ele não é nem um pouco rápido. Isso encerra a nossa aula de hoje sobre exercícios envolvendo os princípios que a gente aprendeu até agora, o princípio fundamental da contagem e o princípio aditivo.